Que legal. É uma enorme satisfação estar recebendo vocês aqui. Essa meninada, nós trabalhamos com as turmas aí a partir da educação infantil e vamos até o 9º ano, né? O projeto em si, sempre trabalhando a parte física nas questões mais do 6º ano em diante, buscando aperfeiçoar a qualidade dos alunos para o time adulto, né? Então, o projeto visa a formação desde as séries iniciais. O aluno vai percorrer aí educação infantil, ensino fundamental 1, 2, passando para o ensino médio, e aí sim está ingressando, né, as equipes mais competitivas mesmo. Então a gente pega desde a formação e o objetivo agora está integrando eles na parte adulta, na competição do estadual. No futebol de campo, quase sempre o menino quer jogar assim na posição do ídolo dele. Se o ponteiro é o ídolo, que nem tem mais ponteiro hoje é tudo relógio suíço, né? Ele quer jogar na ponta. Se é meia, ele quer jogar de meia. No futsal, como é que é isso? Eles têm uma posição ou tu dá aquele treinamento lúdico e depois tu consegue visualizar em que posição o menino pode ser aproveitado? Então, trabalhamos bastante a ludicidade nessa parte de educação infantil, né? Até o 3º ano do ensino fundamental, nós trabalhamos com as posições básicas, que seria o fixo, ala direito, ala esquerda e o pivô. É claro que a partir do 4º ano, 5º ano já começa a ficar um jogo mais competitivo mesmo. Hoje a gente sabe que no futsal eles trocam muito de posição, né? Então quem está na frente vai estar atrás, vão estar trocando, jogando com rodízio, né? E basicamente dessa forma. Então a partir do 4º, 5º ano eles têm uma posição já pré-definida, mas se troca muito, né? A posição é bem variada. Educação infantil, claro, aquela parte mais lúdica, brincadeira, mas sempre já objetivando, tentando passar para o aluno a noção do espaço em quadra, né, para que quando chegar lá nas fases finais, entrando já quase no adulto, eles já estejam preparados com todo o fundamento, o embasamento aprimorado para estar competindo. Cara, no meu tempo de futebol de salão, não valia gol de dentro da área, tinha reversão, o goleiro não podia jogar a bola por outro lado. Pô, isso aí mudou tudo. Pode tudo, tá liberado geral. E eu penso, não sei a tua opinião, quero saber ela, que não tenha vulgarizado, mas ficou muito rápido, ficou muito difícil. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso. O futsal tem essa questão que tem muitas trocas de regra, né? Inclusive agora estamos com mais uma troca para ser aprovada, ainda não foi definido, né? Inclusive voltando um lateral com a mão, as cobranças, não pode passar bola como era antigamente, né? Antigamente não poderia o goleiro repor a bola do meio de campo para frente. Então assim, nós temos essa dificuldade de ter muitas trocas. É que naquele tempo tu via quem era goleiro, porque o goleiro tinha que ser um bom lançador, e o bom lançador era meio time, porque ele tinha que lançar no pé do pivô, na quadra dele. Exatamente, né? Já jogava aquela bola com efeito, já buscando um pivô muitas vezes direto, né? Modificou-se isso um pouco, questão de bola, né? É uma bola que quica mais, é uma bola que faz o jogo ficar mais interagido, mas nós temos realmente essa dificuldade. Então a questão da regra, eu particularmente gosto bastante da regra, da maneira que se propõe. O jogo ficou, ao meu ver, bem dinâmico, né? Nós precisamos dos 4 jogadores bem entrosados, com movimentações. Como eu sempre digo para os meus alunos, é um jogo de xadrez, né? Tem que estar povoando bem os 4 cantos e a gente consegue separar muito o jogador esperto, o jogador inteligente, né? Justamente por essas características. O futsal em si é um jogo no chão, um domínio de bola sempre rasteiro, sola do pé, mas quando a gente tem um jogador criativo, um jogador inteligente para jogar, facilita muito, né? Então, ao meu ver, essa regra hoje ela está muito boa. Porém, poderia ser casado com algumas questões que tinha antes, né? Há 20, 30 anos atrás a regra era um pouquinho diferente. Pô, antes não valia gol de dentro da área, era emoção. Tu tocar, sair para poder fazer o gol. Hoje vale gol dentro da área, o goleiro sai jogando com os pés. Antes não podia, o goleiro saía fora da área, era falta. Tinha mais emoção antes, vamos combinar.
Eu como jogo ainda, né? Então eu procuro sempre me beneficiar dessa questão, saber jogar dentro da área, de costas para o goleiro, escorando para os laterais. Então, para quem joga, realmente eu acho que é um jogo mais dinâmico e até mais fácil de certa forma de ser jogado, né? Antigamente tu tinha que saber ali, não podia entrar na área, o goleiro sabendo repor, era um jogo mais dificultoso, né? Então, com essas adaptações à regra, constantes adaptações, realmente se torna um pouco difícil. E antigamente eu acho que a galera tinha que ter uma percepção, uma noção de jogo até um pouquinho mais do que hoje, mas são todas questões que nós conseguimos administrar e passar para os alunos aí, para quando está atingindo sexto, sétimo, oitavo ano em diante, tá inserido no contexto e fazer jogos bons frente aos adversários. Cara, vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que também vem nessa parte pedagógica, né? Porque tu não estás aí com essas escolinhas apenas tentando formar o craque, ou descobrir o craque, ou descobrir alguém que possa depois ir para a equipe adulta, né? Tem a parte também da formação da personalidade, da hierarquia, porque eu sempre digo que o esporte repete a vida, né? Com certeza. É a alegria da vitória, o choro da derrota, é a alegria do gol, essas coisas. E eu fico olhando e observando com a minha experiência que time de guri tem que ter 2 treinadores, né? Um para os guris e outro para os pais dos guris. Até onde os pais, não que eles atrapalhem, cara, e tu nem vai querer dizer isso, mas eles de certa forma, eles não deveriam tentar ter essa influência, deveriam deixar que o professor, o treinador, que desse as instruções. Ô, João, perfeita abordagem. Isso é uma questão que nós passamos frequentemente nas escolinhas, né? Os alunos, eles têm que estar preparados para escutar o treinador, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos preparar eles antes de entrar no jogo para prestar atenção no professor. Às vezes nós vamos ter um ginásio cheio aí com 200, 300 pessoas, pais, primos, tios, avós, a família inteira, gera uma ansiedade para a criança. Então eu procuro sempre preparar eles para escutar o professor. Temos uma parte fundamentada, onde nós desenvolvemos um trabalho do esporte e educação junto com o professor Daniel Geraldi, e nós visamos exatamente isso, né? Passar para a criança uma calma, uma autonomia, porque quem tem que estar se divertindo é a criança. O pai está ali, está apoiando, e na maioria das vezes aqui na escola Dom Bosco, bola na rede também no Colégio Monteiro Lobato, os pais já estão acostumados com esse projeto, né? Mas é uma coisa fundamentada que já vem acontecendo há 4 anos em cima de psicologia do esporte, né? Então a criança tem que estar ciente do que ela vem fazer, o pai tem que estar ciente, tem que estar apoiando o trabalho, tem que estar falando a mesma linguagem do professor, e aí as coisas acabam transcorrendo da maneira correta. Sabe que eu já vi, eu sempre falo isso porque eu já vi assim em campeonatos de criança, o pai ficar ali na rede, ali na volta, pô, faz o que eu te disse, não faz o que o treinador tá falando, faz isso, joga por aqui. E a criança, coitada, que está ali não sabe, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, não sabe o que faz. Se ouve aquele pai que está ali dando um mau exemplo, ou se ele... E muitas vezes a criança fica até envergonhada dos coleguinhas. Exatamente. Já aconteceu diversas vezes, assim, o professor acaba tendo que tirar a criança, acalmar a criança, chamar a atenção da criança, né, para que ela volte a se concentrar no professor, né, porque nós trabalhamos aí com crianças a partir de 5 anos de idade, vamos até os 15 anos, né, então ela tem que ser preparada desde a base, desde o início, e acontece muito, né, quando a gente tem um trabalho estruturado, com uma pedagogia já aprimorada, passando para o pai, eles acabam compreendendo. Já passei muito trabalho antes disso, por isso a minha ideia, junto com o professor Daniel, de desenvolver esse trabalho sobre esporte e educação, justamente para preparar o pai também, o pai e a mãe que vem incentivar, e acontece com muita frequência. A gente acompanha jogos em outras escolas, jogos às vezes até de campeonato mesmo, e quando se tem um clube,
é diferente, né? Porque a criança normalmente é uma criança mais preparada para a competição, o foco é diferente, né? Nós temos esse foco também, porém a partir do 6º ano, né? Então do 6º ano para baixo o foco é outro, é preparar eles para que quando chegar nessa faixa etária do 6º ano, eles já estarem compreendendo desde a regra, a hierarquia, né? Que é muito importante, o aluno que escuta o professor, o treinador, e graças a Deus, eu costumo dizer, com a parceria do nosso amigo Daniel Geraldi. Já vamos entrevistá-lo depois para falar sobre esse projeto aí. Esporte, educação, vamos falar. Exatamente. E é um problema que nós conseguimos solucionar aí nos últimos 4 anos, tem transcorrido de uma maneira bem satisfatória. São escolinhas apenas para os alunos ou ela é aberta para quem mora aí perto? Então, o Dom Bosco nós trabalhamos basicamente para alunos do colégio. Não que não possa vir aluno de fora, né? Mas pelo fato de ser dentro do colégio, as escolinhas, então nós priorizamos sempre o aluno de dentro do colégio, da rede salesiana em si, mas também, em alguns casos, tendo a vaga, tendo a oportunidade, o aluno pode ingressar às escolinhas, com certeza. Tá certo. Professor Felipe, nosso primeiro entrevistado aqui no Colégio Dom Bosco, Colégio Salesiano, que eu tenho a maior alegria de ter a minha formação salesiana no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, lá em Bagé. Meu diretor lá foi o Lino Fistarol, que foi diretor aqui durante muito tempo. Tive a honra de reencontrá-lo aqui, eu já velhinho, e ele mais velhinho ainda, o Padre Lino, tá certo? Vamos fazer um intervalo aí, roda a vinheta. Nós vamos continuar aqui o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, 28 anos no ar. Em seguida o professor Daniel, aí nós vamos falar sobre esse projeto Esporte e Educação, e tem um projeto maior de futsal aí, tá certo? Já voltamos. Vamos embora então, estamos de volta ao segundo bloco do nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. Vamos continuar no futsal. Na semana passada eu assisti às finais do campeonato Taça da Amizade no Clube Geraldo Santana, cara. Jogos todas as terças-feiras à tarde. E tem um time lá que esse ano representou o professor Gaúcho. Jogavam lá o Paulete, craque de futsal, Juarez, craque de futsal, o Pio, craque de futsal, o Albinho, pai do Daniel Carvalho, craque de futsal, tudo acima dos 60 anos. Então lá tinha de 35, de 50, de 60. Foi uma festa fantástica. Esse time não ganhou, perdeu a final. Tem um cara que também jogava muito futsal, o Faísca, que também jogava futebol de campo, futsal, que jogou no time contrário, do PH Leve, acabou fazendo 3 ou 4 gols, chegou a estar 3-0 contra esse time. Então, esse projeto de vocês é para retomar também essa questão do futsal com qualidade, que Porto Alegre já não tem há muito tempo. Boa tarde, João Bosco, é um prazer estar no teu programa mais uma vez. E realmente, todos esses jogadores que tu citou pra gente, na verdade são referências pra gente, né? São eles da mesma época do Morruga, do Ortiz, do futsal, no futebol de salão, na verdade, lá que eram realizados os jogos do estadual do Citadino de Porto Alegre, no ginásio Rosário. Então são essas pessoas que, na verdade, elas colocaram uma sementinha na nossa criação. Todos esses atletas que tu citaste eram adultos quando eu era pré-mirim, e eles plantaram uma sementinha que foi sendo germinada, que até hoje, eu já adulto, né, após passar por uma série de clubes do Rio Grande do Sul, poder ter essa vontade de voltar a retornar e botar Porto Alegre novamente no cenário do futsal do Rio Grande do Sul. E aí vocês montaram um tipo de uma cooperativa, é isso? Com ex-atletas de futsal, de alto rendimento. Perfeito. Então, na realidade, a gente procurou, a partir desse sonho que a gente tinha de resgatar o futsal do Rio Grande do Sul, que há muito tempo não tem uma equipe em nenhuma das séries do estadual. O último clube de verdade, profissional, que jogou o estadual foi o Internacional em 2002. Olha quantos anos já se passaram. Na realidade, a gente procurou unir duas coisas. Uma, como tu falasse anteriormente com o professor Felipe, nós somos professores formados, pós-graduados, eu tenho mestrado dentro dessa área do esporte, e nós fizemos uma cooperativa de clubes, de escolas de futebol, de esporte e educação.
mas a gente faz todo o processo de formação, como tu falaste anteriormente, formação humana, mas também a formação da aprendizagem do futsal. Só que o menino chega ali com 15, 16 anos, não tem mais alternativa de clube para jogar em Porto Alegre. Então um dos viés desse processo foi poder ter um espaço para que essa gurizada de Porto Alegre possa se manter aqui jogando, né, e dando sequência a todo o processo de formação que foi feito. E o outro processo, na realidade, passa por uma situação nossa de ter tido a vivência de jogar em vários clubes, em todas as categorias de base, de ex-atletas que também passaram por essa história, né, e que gostariam de resgatar isso. A geração que hoje está entre 20 e 30 anos, né, ela está infelizmente migrando do futsal para o futebol de grama sintética. Felizmente para o pessoal que gosta de jogar grama sintética, mas infelizmente para quem gosta de jogar futsal, os espaços de futsal são cada vez mais reduzidos. E esse projeto vem para tentar resgatar o futsal no Rio Grande do Sul, né, porque segundo o doutor formado na área da pedagogia do esporte, o Dr. Wilton Carlos Santana da Universidade de Londrina, o futsal é um dos aspectos principais para a formação também do jogador de futebol de campo, né? Então a gente também quer utilizar como referência o resgate do futsal também como uma possibilidade de ser uma ferramenta de desenvolvimento também para o futuro jogador de futebol de campo. E o futsal ganhou um outro concorrente, fora o tal de futebol 7, é esse que tu falasse na grama sintética. Tem gente aí que tem o ginásio para o futsal, aí ele colocou areia lá e está fazendo quadra de futebol e lotado sempre. É mais um concorrente. Na realidade, como eu sou professor de educação física, eu acredito que diversificar as práticas corporais também é uma coisa fundamental, porque atinge uma outra área do esporte, né, que seria o esporte lazer, o esporte entretenimento, né, dentro de uma faixa etária, esporte de saúde. Acho muito positivo isso, mas como tu disse, para quem trabalha com esportes de educação e esporte de alto rendimento na área do futsal, isso são perdas de espaços bem significativos. Eu acho que deveria haver um equilíbrio nisso, né? Então, talvez o futsal tenha perdido um espaço dentro da nossa cidade, principalmente porque os abnegados do futsal, eles foram deixando de lado esses espaços e foram deixando de plantar a semente que plantaram em mim quando eu era pré-mirim, né? De dar sequência ao processo. Eu acho que o último grande abnegado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi o professor Evandro Lunardé do Teresópolis Tênis Clube, que foi o último ali, talvez pelo final dos anos 90, que ainda tentou resgatar alguma coisa, né? Porque o futsal, ele, além de ser uma modalidade esportiva que desenvolve muitos processos físicos, psicológicos, ele também tem uma situação de irmanar as pessoas, de trazer as famílias para o ginásio. Então a gente também, dentro desse processo, quer trazer o futsal de volta também como um processo de desenvolvimento dos aspectos de cidadania e, mais do que nunca, do acolhimento das famílias, de poder estar num ginásio, num sábado à noite, assistindo os jogos do estadual da Série Bronze. É uma das nossas expectativas também, poder municiar Porto Alegre com mais um entretenimento de futsal, mas também que as famílias possam se agregar a esse processo, como era na minha época das categorias de base e das equipes adultas que eu joguei. Sabe que quando o Fogaça assumiu como prefeito e me convidou para ser secretário de esportes, nós acabamos resgatando os vários segmentos esportivos, e um deles nós recriamos, que não tinha, o campeonato municipal de futsal masculino e feminino, e chegamos a ter 40, 50 equipes, né? Às vezes tinha mais equipes do futebol feminino, inclusive. Então existe esse segmento carente, e esse trabalho de vocês da cooperativa vai ser fruto para daqui a 2 anos, é isso? Realmente, para que a gente pudesse formar uma equipe competitiva, pelo tempo de inatividade dos ex-atletas e até para dar um tempo de maturação para os atletas que estão subindo das nossas escolas esportivas, do Colégio Monteiro Lobato, do Colégio Dom Bosco e outros espaços, se fez necessário fazer um processo de transição. Nós iniciamos os treinamentos agora em agosto de 2018 até dezembro, como um processo de adaptação, e o ano de 2019 vai ser um ano de preparação da equipe para que a gente possa chegar em 2020, aí sim com um processo de ter possibilidade de não só formar a equipe e colocar Porto Alegre no cenário do futsal do Rio Grande do Sul, mas entrar com uma equipe competitiva. Porque até assim, João, esse projeto, ele na verdade é uma segunda situação, porque nos anos de 2006, 2007, 2008, a Associação Bola na Rede teve um projeto muito semelhante a esse, onde nós jogamos a Série Bronze em 2017, terminando em 6º lugar, subimos para a Série Prata no outro ano e ficamos em 6º lugar novamente. O que nos diz a temática que nós temos sim know-how para poder
a partir desse processo de preparação, trazer Porto Alegre não só para o cenário, como trazer uma equipe competitiva para poder, quem sabe, no outro ano, galgar, quem sabe, a Série Prata do Estadual do Rio Grande do Sul. Quem é hoje que serve de referência para essa meninada aí que está surgindo? É o Falcão ainda ou tem algum outro nome? Na realidade, Falcão é uma referência, né? Mas fundamentalmente Falcão é uma referência na quadra. Como jogador, ele é excepcional. Cada jogo da seleção brasileira, ele já está com 40 anos de idade, ele continua mostrando uma habilidade excepcional. E Falcão, como a gente falou do processo formativo, ele agora que está começando a amadurecer também psicologicamente. Porque infelizmente, há uns 2, 3 anos atrás, algumas condutas dele em quadra nos trouxeram alguns problemas em aula. Onde que a gente teve que fazer as pessoas entender que nós temos que trabalhar, mesmo no adulto, na infância, a competitividade. Quando a gente entra na hipercompetitividade, que é o vencer a qualquer custo, a gente passa por alguns processos de quebra de situações éticas e morais, agressividades acima do normal. Então o Falcão é uma referência técnica para as crianças hoje. Mas gradativamente eu acho que a idade vai trazendo maturidade. Hoje o Falcão começa gradativamente a se tornar não só uma referência como... É que tá ficando velho também, né? Tem que aprender, né? Então, talvez... mas assim, ó, ele continua esbanjando uma técnica acima da média, mesmo com 40 anos de idade, mas o que mais me chama atenção nas entrevistas, nas condutas dele em quadra, é o amadurecimento dele como pessoa, né? E isso acho que é uma coisa fundamental, que a maturidade está trazendo isso para ele. Mas ele, sem dúvida nenhuma, ele ainda é referência, mesmo com 40 anos, para a gurizada. Eles querem imitar os dribles dele, quando aparece, principalmente nos jogos final de semana da seleção brasileira, ele continua esbanjando muita técnica, né? Mas agora eu estou junto com ele, ele também está nos ajudando na parte formativa. Tá certo então, professor. Associação Bola na Rede, uma cooperativa, quantos são? São 16 atletas que fazem parte da cooperativa. Nós fechamos a parceria aqui com o Colégio Dom Bosco para desenvolver os nossos treinamentos e os nossos jogos aqui no Colégio Dom Bosco. Nós treinamos às terças e sextas-feiras, das 8h45 da noite até as 10h30. E a partir de 2020, já estendendo o convite a todos que forem apaixonados pelo futsal, teremos jogos pelo estadual da Série Bronze, representando Porto Alegre, aos sábados, às 8h da noite, aqui no Colégio Dom Bosco. O Colégio Dom Bosco que tem história no futebol de campo também. Hoje tem um estacionamento maravilhoso aqui. Ali era o campo de futebol e tinha o professor Cláudio aqui que mantinha uma escolinha. E aí saiu aqui deste campo do Colégio Dom Bosco o volante Leandro, que durante muito tempo jogou no Vasco, jogou no Botafogo, jogou na seleção brasileira. Saiu daqui o goleiro Caetano também, que foi goleiro do Vasco. Bom, enfim, tem uma história. Tomara que dê certo agora esse projeto, não de campo, mas de futsal, e que vocês sejam vitoriosos com isso. Muito obrigado. Roda a vinheta, faz o intervalo, nós vamos continuar aqui direto do Colégio Dom Bosco. Vamos falar com José Avelini Neto, 35 anos da revista Gol. Vou dizer uma coisa, esse homem... Já volto. Tá valendo então. Continuamos aqui direto do Colégio Dom Bosco. Vamos falar com José Avelini Neto. Ele que idealizou a revista Gol. E aí se pensou que era mais uma aventura. E o Avelini, com essa capacidade dele de relacionamento, de amigos, foi levando, não teve assim uma periodicidade certa. Olha, dia 30 de cada mês sai a revista, não. A revista começou a sair quando tinha os patrocínios, mas a verdade é que nunca deixou de sair nesses 35 anos. Parabéns, Avelini. Muito obrigado, Bosco. Uma alegria estar falando contigo no teu programa. Realmente, se eu tenho a revista, eu agradeço a algumas pessoas importantes que em 1983 me deram anuência. Fábio Koff, Arthur D'Alegrave, Romildo Bolzan, pai do Romildinho. Romildão. Presidente Romildão, pai do Romildo do Grêmio, presidente, e tu, que me deram anuência para que eu lançasse o primeiro número da revista em 1983. Eu na época, porque eu na época presidia a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos.
E eu só tinha como vice lá na diretoria Rui Carlos Osterman, Lazé Martins e Luiz Carlos Melo. É verdade, eu me recordo perfeitamente. Aquela ocasião foi vamos dizer, foi o piloto para que eu lançasse o primeiro número. E eu tive a sorte, a felicidade, depois de uma luta de 6 meses, tentando colocar a revista na rua de tudo que era jeito, não tinha força, não tinha jeito, porque eu precisava de patrocínio, eu precisava de alguém que pagasse, tivesse alguma publicidade para que eu pudesse pagar a impressão, os editores, fotógrafo e tal. O Roberto Franchini, que hoje reside em Santa Catarina, que era dono da agência de publicidade Símbolo Propaganda, Roberto Franchini. Propaganda, Roberto Franchini, hoje foi conselheiro do Internacional também e também vice-presidente de marketing do Internacional. Ele viu que eu estava numa luta incessante de meses e meses para lançar a revista, e os veículos de comunicações na época propagavam e diziam: vem aí a revista Gol, vem aí a revista, e a revista nunca saía. Ficou 6 meses e eu ficava assim muito numa chateação, uma tristeza, porque a revista não saía, até que um determinado dia, o Roberto Franchini me chamou na agência e disse: olha, eu estou vendo que tu está numa luta aí para colocar essa revista na rua, e eu vou conseguir 2 anúncios para ti. Eu me assustei, 2 anúncios? 2. Não, eu preciso só de um. Não, vou te conseguir 2. Uma da Antártica, que na época o Falcão estava fazendo propaganda para a cerveja Antártica, e outra foi um anúncio do Internacional. E aqueles 2 anúncios foi o suficiente para pagar os custos operacionais e industriais e colocar a revista na rua. Eu lancei o primeiro número, foi uma edição dedicada ao Valdomiro Vaz Franco. Nessa primeira edição, tirei 5.000 exemplares e vendeu em 3 dias, Bosco. Nesse primeiro número escreveu Rui Carlos Osterman, Paulo Santana, Kenny Braga, Ibsen Pinheiro, Cláudio Cabral, Cid Pinheiro Cabral e Saldanha. Olha os nomes. João Saldanha. João Saldanha. Eu lancei esse primeiro número, foi um sucesso, vendi esse primeiro número, vendi bem. Eu estava com os bolsos lotados de dinheiro, eu não sabia o que eu ia fazer. Fiquei até bobo demais. Eu digo: mas... Aí gastou tudo e não tinha dinheiro para o segundo número. Não, aí é o seguinte, aí eu fui guardando, foi indo, tirei o segundo número, e o segundo número foi uma capa do Falcão, o rei de Roma. E aí veio o terceiro número, o Grêmio campeão da América. Aí nesse mesmo ano, o Grêmio campeão do mundo. O que aconteceu? A revista ganhou visibilidade e notoriedade. Então no primeiro ano foi um sucesso extraordinário. A revista nasceu, nesse mesmo ano o Grêmio campeão da América, campeão do mundo, e a revista começou a ganhar um espaço. Aí terminou o processo todo. Aí eu comecei a imaginar: bom, agora que eu vou começar a me matar tanto quanto antes, quando eu lancei o primeiro número. E eu vou ter que caminhar com as minhas próprias pernas e vou ter que lutar. E aí veio o primeiro, segundo, terceiro número, e assim sucessivamente até os dias de hoje. O que é uma batalha que não é matar um leão por dia, é matar 5, 10 leões para tentar convencer, né, para pegar o anúncio, tendo um produto já consolidado, reconhecido. Quantas Copas do Mundo? 6 Copas do Mundo. França em 98, 2002 no Japão e na Coreia, 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2018, 2014 no Brasil e agora 2018 na Rússia. Mais 3 mundiais interclube, 2 Copa América e 1 Copa das Confederações. E vários jogos da Libertadores, da América, pela América toda. Como é que surgiu o nome da revista? Gol. Quem é que fez essa logomarca aqui? Essa logomarca foi um amigo que criou, e eu pedi que ele criasse alguma coisa ligada à razão do futebol, que é o gol. Porque Tu tivesse a ideia de ser gol. Eu tive a ideia, e ele criou essa marca, a criação, o design. Eu nasci em 1950, Bosco. Eu nasci no ano do futebol, em que o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai. Eu nasci já inserido, no contexto do futebol. Eu sempre amei o futebol. Eu sempre gostei muito de futebol. Meus pais e meus avós brigavam muito comigo porque achavam que eu tinha que estudar e largar o futebol, porque o futebol era coisa de vagabundo. O futebol era coisa de bagaceira. E eu não entendia como é que eles pensavam assim. E aí eu tinha que dar mil e uma explicações, mas era
eu continuava me dedicando a jogar, para praticar esporte, aí nos estádios, no Antiga Baixada, no Olímpico, nos Eucalipto e agora nesses estádios maravilhosos. Foi uma luta assim de muitos anos, na dedicação do futebol. E casualmente, como eu não tive a sorte, a felicidade de jogar futebol, porque eu digo uma coisa para ti, com toda a sinceridade que é peculiar. Eu não jogava nada. Não, eu era um baixinho canhoto. Olha, e tu sabe que todo baixinho canhoto é xarope. É xarope, eu jogava bem. Jogava bem. Corta então. Não, te larguei. Para quem não sabe, vou contar uma história dele aqui. Na Copa de 2002, Coreia-Japão, ele, furão, porque ele é furão. Na Copa da Rússia agora ele conseguiu ficar nos orfanatos lá de padre, de freira, sem pagar nada, tomando café de graça, viajando de trem entre as cidades lá na Rússia de graça. Não sei como é que ele fez, ele faz. Aí ele furou uma festa. Foi no Japão ou foi na Coreia? Não furei nada. Não, foi no Japão ou foi na Coreia? Na Coreia, sul da Coreia, uma festa dos craques da seleção brasileira de folga, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gordo, quem mais tá falando? Tava o Ronaldo, o Juninho Paulista, Rock Júnior. Todas as feras. Aí ele pegou uma máquina fotográfica, que nem celular ele tinha, acho que era a máquina Love ou Xereto naquela. Aí ele levou lá, começou a tirar fotos do Ronaldinho Gaúcho, que é amigo nosso, e de todos os outros aqui, jornalistas. E aí o Ronaldo Gordo, fenômeno, pensou que as fotos eram dele. Ronaldo se botou no Aveline, tirou a máquina do Aveline, jogou no chão a máquina, quebrou a máquina. Resultado, passaram aí 16 anos, tu botou 100 mil no bolso, é isso? Eu não quero falar em valor, mas foi uma grana faceira. Ele vilipendiou a minha pessoa, me sacaneou, não precisava disso, porque eu não estava fazendo foto dele, nem publiquei foto dele. E ele deduziu bêbado que estava num encontro lá dos jogadores, numa festa, depois de um jogo que o Brasil acabou ganhando da China de 4-2, no primeiro jogo, na ilha de Jeju, uma ilha que eu nem imaginava que fosse, aonde fosse. Teu negócio é a Coreia do Norte. Teu negócio é a Coreia do Norte. Eu gosto da Coreia do Norte também. E ainda vou furar lá e vou chegar na Coreia do Norte ainda. Aquele gordinho lá vai te meter o canhão, hein? Não vai meter nada, porque aí nós vamos se encontrar e vamos fazer um rolo, eu e ele. Tá, mas e aí teve audiência? O Ronaldo foi nas audiências? Não? Ele foi numa audiência e tal, e ele entrou com recurso, ele tentou dizer para o juiz que não tinha nada, que ele não quebrou máquina nenhuma, que ele e o segurança não tiraram máquina nenhuma. E tu não juntasse lá na hora os pedaços da máquina? Eu não juntei nada, eu tive testemunhas e ele mesmo foi o réu, confesso. No outro dia, num treino da seleção brasileira, a imprensa brasileira, sabendo de tudo que tinha acontecido, porque de lá da Coreia aconteceu isso 6 horas da manhã, aqui eram 7 horas da noite no Brasil. E aí eu liguei aqui para a Rádio Guaíba e falei com o pessoal dizendo o que tinha acontecido. Tu também não é mole, né? Aí tu fosse para as manchetes todas. Mas aí eu me senti vilipendiado, desmoralizado, porque eu fui interpretado pela imprensa internacional brasileira como paparazzi. E todo mundo sabe que eu não sou paparazzi. Olha, eu paparazzi. Pô, por favor. E fiquei envergonhado, moço. Eu fiquei 16 anos. Não é a grana que eu ganhei dele. Não é, a grana é uma coisa que entra. Mas é boa também, né? É boa, mas não, eu queria era resgatar a minha alma e a minha dignidade. Porque eu me senti ao longo dos anos envergonhado, porque no Brasil inteiro, no lugar da imprensa, Rio, São Paulo, no lugar onde eu chegava, os caras... E o Ronaldinho Gaúcho, que ele estava lá, ele não te ajudou? Não falou para ele? Ele não quis desenvolver, porque era o primeiro ano da Copa dele, ele achava que o Ronaldo Nazário era o popstar. Chamava de presidente, né? E ele não quis se envolver, como o próprio Rodrigo Paiva, que era assessor de imprensa, também não quis se envolver. Bom, eu fiquei desmoralizado, chateado com aquilo, não tinha outra saída.
a não ser comunicar à imprensa, e a imprensa no outro dia foi entrevistar ele. No dia anterior ele estava bêbado, no outro dia ele estava sereno. Ora, foram perguntar para ele, ele se lembrou da máquina, se lembrou de que tirou a máquina, me tirou a máquina, ele o segurança, e aí ele foi dizer isso. Olha, ele dizendo isso para os jornalistas, consequentemente, os jornalistas vão publicar nos jornais, nas rádios e tal. Aquele ali ficou caracterizado de que ele realmente foi réu confesso, foi o suficiente para ganhar na primeira instância e na segunda instância por unanimidade. Então tá, porque nós temos muito assunto, deu para ti, já te dei essa colher aqui, 35 anos da revista Gol. Esse louco aqui, quando surgiu a Aérea Gol, ele queria processar a Aérea Gol porque não podia botar, porque a revista dele era a revista Gol, tu vê? Eles viajam pra caramba. E na verdade eu acabei ganhando, tanto é que eu tenho o registro e a marca do NPI, porque a Gol queria me tirar a marca. E eu lancei a marca primeiro que a linha aérea Gol. Então... Nem de graça tu consegue viajar? Gera essa colher? Nem de graça. Tá bom. Grande Avelino, dá para fazer um programa com o Avelino, ele tem 200 histórias. 35 anos da revista Gol. Nós vamos continuar aqui, vamos fazer um intervalo e vamos para o último bloco do nosso programa para falar sobre outra revista, com o Vinícius Caster e com o Vinícius Leão, que é a revista 100% Esportes, que está aí já há 18 anos no mercado e também, a exemplo do Avelino, é uma luta, assim como eu aqui, para buscar apoiador, para convencer que tem que apoiar, e eles não querem apoiar, eles só querem botar nas grandes mídias e não sabem que as nossas mídias chegam tão longe quanto essas grandes mídias, tá certo? Roda a vinheta, faz o intervalo e eu vou voltar com a 100% Esporte. Vamos embora então para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 28 anos no ar. Falamos antes sobre a revista Gol, 35 anos. Vamos falar agora com os dois Vinícius Caster e Vinícius Leão, que são sócios, são compadres, são amigos e muito mais. Ensinou a jogar bola, né? Ensinou a jogar bola também, né? Eles são da revista 100% Esportes, cara. É uma coisa fantástica, coisa linda, são empreendedores, fitness. Então eles falam aqui de todos os esportes, falam de academias, falam de tudo um pouco. Vamos lá então, vamos começar com o Vinícius Caster. Conta pra nós aí, como é que surgiu a ideia de montar uma 100% Esportes? Bom, boa tarde, Bosco. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Muito importante esse espaço aí para a gente mostrar o nosso trabalho. Te agradecemos. Bom, em 2000 foi que surgiu o 100% Esporte, né? Com o conceito de querer dar um espaço para o esporte amador, né? Então a gente não via na mídia tradicional uma grande oportunidade que não fosse, né, alguns esportes tradicionais, né? Enfim, que são normalmente cedidos espaço, que interessam, que têm apelo comercial, vamos dizer a verdade, né? Então a gente trouxe essa ideia de querer trazer um pouco do esporte amador, um pouco da educação física, um pouco da essência dos profissionais. Segmentar bem. Segmentar bem, né? Então nasceu em 2000 como jornal, né? Inicialmente nós... era o jornal mesmo, 100% Esportes. É verdade, me lembro agora. Né? A gente tinha aí 15 mil exemplares na época, né? A gente pegava os jornais lá na Zero Hora, né, Léo? Eram impressos na Zero Hora. Eu tinha um Corsinha todo adesivado, 100% Esporte, porque naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de mídias sociais, que tu clica e todo mundo sabe, não. Então, adesivar um carro era uma grande alternativa para divulgar o canal, né? Naquela época estava recém surgindo o site, não existia site. Só o Orkut. Então eram outros tempos, né? Então assim, né, começamos com o jornal, buscava na Zero Hora lá, enchia o Corsinha atrás, né, e saía para distribuir nas faculdades, nas academias, né? Esse corpo a corpo sempre fez parte, né, do 100% Esporte, né? Isso é muito importante. Eu acho que as relações são construídas, os negócios são gerados através desse network, que é muito importante, foi muito importante na história do 100% Esporte. Relação é tudo, rede de amizade, network, quem não tem tá morto. Por que 100% Esporte? Quem é que sacou isso, né?
Essa foi uma sacada do Caster na época. Era uma gíria, né, Vinícius? Era uma gíria, 100% isso, 100% aquilo e 100% esporte. Foi um momento iluminado, né? Não sei se estava tomando um chopinho, o que estava rolando, mas foi uma inspiração. Foi uma inspiração e é uma marca muito forte até hoje. E as pessoas fazem essa associação ao jornal, mas na verdade em 2003, 2004, eu estava me formando em administração de empresas e o meu TCC foi em cima do 100% esporte. Na época, a conclusão foi transformar numa agência de marketing esportivo. E foi um caminho que a gente trilhou desde 2000 e pouco. Foi trabalhar com projetos esportivos, com eventos. Nós somos co-realizadores da Convenção Brasil, a principal feira de esportes do estado, congresso. Tem diversos projetos que a gente tem. Já teve projeto com o Internacional, com o Grêmio. Mas é claro, a gente é muito reconhecido pela revista, que é um produto tangível, né? Mas a gente sempre procura agregar serviços, outras ideias. É network, né? Relacionamento e boas ideias, bons projetos. Esse é o nosso patrimônio. Na realidade, todos nós, né, que somos empreendedores, nós temos uma dificuldade muito grande assim de vender o nosso produto, embora tenha qualidade, que as pessoas pouco acreditam. Então, tem que ir atrás, tem que correr atrás. Aí às vezes, que nem a revista Gol, que falei, não tem a periodicidade certa, sai quando se tem os patrocínios, coisa e tal. Mas eu estava vendo aqui que vocês acabaram fazendo também a Rio Fitness Magazine, porque tu morasse um tempo no Rio, né? Exatamente, né? Então, quando eu tive essa oportunidade de estar no Rio de Janeiro, alguns produtos, né, que a gente executava aqui, alguns eventos, né, como o Leal falou, e a própria revista, a gente levou para o Rio de Janeiro, né? E é impressionante a facilidade que nós temos de implantação de negócios no esporte no Rio de Janeiro. Isso é muito importante frisar, né? Eu falo até que essa revista aqui, ela de cara na largada, a gente conseguiu fazer com o dobro do número de páginas aqui do Rio Grande do Sul, depois de cerca de 10 anos da revista. Então isso mostra que tu não precisa, né? Tu é um apaixonado pelo Rio de Janeiro também e sabe que lá o pessoal vive esporte o ano inteiro, né? Então isso facilita o consumo. Lá tu tem representante de todas as marcas, né? Especificamente para uma revista que no então era voltada para o fitness, para as academias, e vivia desse anunciante, as academias bombando o ano inteiro. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um facilitador, né? Então nós lançamos a Rio Fitness Magazine, né? Foram aí mais ou menos umas 15, 16 edições, até que recebi o convite aí do nobre secretário da Copa. É verdade. Voltar para Porto Alegre. Olha a minha loucura, eu entreguei a FanFest para ele, mas foi bem pra caramba, não teve um problema. Alô, Ana Fagundes, olha o que nós fizemos, mas foi bem pra caramba. Mas enquanto estava rolando no Rio lá, tu estavas aqui. Sim. Com a 100% do esporte aqui, ou também enganjado nesse projeto Rio? Na verdade, foi um momento de transição, era final de 2005, surgiu a oportunidade do Caster se mudar para o Rio de Janeiro com a esposa dele, e o que num primeiro momento foi um choque, né? A gente estava num momento muito bom, isso 2005, 2006, momento de crescimento, e foi um choque na hora, né? Puxa vida, aquilo que a gente fazia em dois, com dificuldade, mas fazia muito bem, agora a gente vai passar a fazer sozinho, e o Vinícius também chegando lá com o desafio, porque a esposa dele trabalhava numa multinacional, a multinacional transferiu ela, e a princípio ele foi, né, pô, e aí? Aí ele foi ser cônsul do Grêmio lá, até o barzinho lá do encontro ele tinha, foi cônsul do Grêmio no Rio de Janeiro, olha só. Foi um momento maravilhoso, um abraço no Cristo Redentor com mais de 500 gremistas, uma costelada com Espinosa, entrou pra história. Mas lá ele começou a desenvolver um trabalho do 100% esporte, a expertise que a gente tinha, e a empresa ficou interdependente. Rio de Janeiro era com ele, Rio Grande do Sul comigo, mas sempre trocando figurinha, indicando parcerias, tocando projetos juntos. Isso é uma sociedade que vem desde os 6 anos de idade. Muito lindo, muito lindo. Quantos exemplares são? Qual é a tiragem? Hoje a revista, a gente deu uma reformulada, né? Então começou com o jornal, né? Depois do jornal veio a Fitness Magazine, voltada para a gestão de academias, né? E agora, né, dentro dessa nova perspectiva, a gente está com a nova revista 100% Esporte, que a gente está com o conceito da revista de todos. Essa é a nova, Fernando, nova revista.
né? Então a revista de todos os esportes. Então a gente está com colunistas específicos por cada modalidade. Então especialistas de esportes que trazem o seu conhecimento e colaboram com a formação da edição. Eu tenho um amigo, que é nosso amigo comum, que ele toda hora bota no Face lá: eu sou colunista da 100% Esporte. O professor Fernando, que eu encontro ele no samba, sempre no samba lá. Alô, Gramado, alô, professor Fernando. Fernando Saraiva, né? Certo? E é que nós estamos encerrando aqui. O Brandão. O Brandão, se tu der um microfone pro Brandão. Não, se tu der pro Brandão um microfone ou um espaço aqui, né? Olha aqui, até eu tô aqui, Fernando, olha aí, ó. Isso aí é 2005, né? Quando tu assumiu a Secretaria de Esportes, né? Então, tradicionalmente, o 100% Esporte também entrevista aí. Tinha cabelo aí, Fernando, olha aí, tu vês? Bem pra caramba. Isso aqui, eu acho que até a gente vai colocar agora no Facebook, vou fazer um print disso aqui, vou colocar essa entrevista de 13 anos atrás. Tá atual. Tá, não era, tudo que tu falou que ia fazer, tu fez, né? Então isso é uma coisa legal, né? Enfim, não foi da boca pra fora. Tá aqui em 2005 e tá feito até hoje aí muitos projetos, né? Vinícius, muito obrigado por ter vindo aqui. Vocês, quando precisarem, liga, que a gente abre espaço para mostrar esse trabalho fantástico aí que vocês fazem, que não é mole, uma produção independente, ser empreendedor. 100% esportes, 18 anos no ar. E o Aveline consegue enganar faz 35 anos. E aí tirou um dinheiro do Ronaldo Fenômeno. Tá certo, rapaziada? Um grande abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. 28 anos no ar. Até o próximo fim de semana.